Dando continuidade aí, pessoal, aos nossos transtornos, nós vamos ver psicopatia, tá? É, a psicopatia, ela atinge, né, o psicopata, ele é atingido por várias áreas da região frontal, tá? É, nós vamos ver, mais na frente tem um esqueminha onde vocês vão ver nessas áreas, tá? E assim, é uma patologia que é difícil o diagnóstico, porque o psicopata, eles simulam por toda a sua vida determinadas situações, tá? E daí, por muitas vezes, ele só é visto como um psicopata quando eles começam a cometer crimes. E quando, né, ele comete um crime, aí vai ser estudado a questão da sanidade mental, né? Através pelo psiquiatra forense, pelo psicólogo forense, tá? E daí, né, eles vão diagnosticar nessa pessoa a psicopatia, ok? Então, até, né, que ele venha, que o psicopata venha a cometer um crime, muitas vezes ele pode, né, viver disfarçado na sociedade como uma pessoa boa e nunca ser diagnosticado com com esse transtorno, tá? Então, a psicopatia, né? O sistema emocional do psicopata vem desconectado e não conecta novamente. Não tem cura até o momento. Não possui um conceito definido, mas é um construto psicológico que descreve um padrão de comportamento antissocial. É uma síndrome, enquanto o transtorno de personalidade antissocial é um diagnóstico, tá? Então, é, a questão da psicopatia, né, ela entra dentro dos transtornos antissociais, tá? Em algumas literaturas, vocês vão até ver a questão de a psicopatia, né, é uma classificação, é um tipo de transtorno de personalidade antissocial. Isso por quê? Porque o psicopata, ele tem essa percepção antissocial, ele é visto como antissocial por quê? Porque ele é a única pessoa certa diante da sociedade, tá? A sociedade ela está toda errada. Então, por isso que muitas vezes ele se revolta contra um sistema, contra uma instituição, e daí ele comete um crime, né? E é diagnosticado como psicopata, tá? É, daí, pessoal, nós vemos aí na mídia, né, pessoas psicopatas, né, que entraram na escola atirando em várias pessoas, entraram numa empresa atirando em certas pessoas, né, tiveram no parque matando, né, várias pessoas, tá? Então, isso por quê? Porque eles se revoltam contra a sociedade, né, que está errada, porque eles são corretos. Então, eles querem acabar com esse sistema, eles querem acabar com isso que está errado, porque todos têm que pensar igual a ele, tá? Então, devido a esse pensamento, né, que ele é contra realmente a sociedade, tá? Ele vem a cometer determinados crimes, tá? Para que as pessoas vejam, né, a opinião dele, vejam ele como uma pessoa que está mudando o mundo, tá? É uma mente doentia, tá? É uma mente que está sempre trabalhando para a maldade,
trabalhando para executar uma ação que seja cruel, que seja que destrua alguém, tá? Esse alguém pode ser alguém que ele conheça, né? Que para ele tenha feito algo de mal, né? Esse algo de mal pode ser em relação a ele, pode ser em relação a outra pessoa, tá? E também pode ser pessoas desconhecidas, mas que convivem naquele meio que ele acha que está errado, né? Como, por exemplo, quando ele chega numa escola que talvez, né, ele tenha um objetivo, que é uma revolta de um sistema que era da escola, né? Às vezes eles voltam na sua escola e matam, né? Nós temos esses relatos aí, tá? Então, talvez seja para atingir um professor, talvez seja para atingir o sistema da escola, um diretor, mas todos aqueles que estão lá, que fazem parte, tá? Ele já vê como ameaçador para ele. Ele já vê como alguém que não pensa como ele. Então, vou destruir todos, tá? Ele não escolhe, ele não limita, tá? Tem outros transtornos que vêm a trabalhar junto, né, que vem a ser desenvolvido junto com a psicopatia, que é o transtorno de personalidade antissocial, né, que é a pessoa realmente que ela é contra a sociedade, tá? Então, a psicopatia, todo psicopata, ele vai apresentar transtorno de personalidade antissocial, que é um padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros, que inicia na infância ou começa na adolescência e continua na idade adulta. Para ser psicopata, a pessoa precisa ter um histórico de alguns sintomas de transtornos de conduta antes dos 15 anos, tá? Vamos ver o transtorno de conduta, certo? Então, veja que o transtorno de personalidade é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu sou a certa, toda a sociedade está errada, tá? Quando eu falo toda a sociedade, é o sistema, são as pessoas que convivem comigo, são as pessoas que convivem com quem convivem comigo, e daí eu vou criando situações, planejando coisas para atingir aquela pessoa. Tá? Então, muitas vezes, né, o psicopata, ele simula ser seu amigo, e daí ele faz tudo por você, ele é aquela pessoa sedutora, ele é aquela pessoa maravilhosa, ele é aquela pessoa que lhe conquista, que você o admira, tá? Porém, ele começa a se mostrar de outra maneira. Ele pode passar muito tempo com essa cara, tá? De pessoa sedutora, de pessoa amiga, de pessoa, né, que tá lá para o que der e vier. Só que em algum momento ele vai, né, essa cara vai cair, né? Esse personagem vai cair. E ele vai começar a ser agressivo com você por pequenas coisas, tá? Essa agressividade ela vai começar porque tudo que ele planejou está sendo desfeito, está tomando outros caminhos, outros padrões, tá? E daí ele vai se revoltando para com você, até que realmente você vê quem é a verdadeira pessoa, né? Você começa a enxergar que ele não é quem imaginou. Aí ele começa a apresentar determinados delitos, tá? Que entra aqui na questão dos transtornos de conduta, ok? Nós temos aí, né, como transtorno de conduta, como conceitos de transtorno de conduta, que envolve um padrão de comportamento repetitivo e persistente, no qual ocorre violação dos direitos básicos dos outros ou de normas ou regras sociais impostas e adequadas regras sociais importantes e adequadas à idade. Manifestam-se com a agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, defraudação ou furto, ou séria violação de regras.
Então, o transtorno de conduta, pessoal, ele tem como público-alvo os adolescentes, né? Há literaturas que ela fala que o início do transtorno de conduta, para quem apresenta, ele vai apresentar a partir dos 15 anos. Só que antes dos 15, essa pessoa, esse adolescente, ele já se mostrava com alguns, como é que eu posso dizer? Com alguns resquícios, não seria resquícios, mas serve, de que, com algumas ações, tá? De que alguém vai ver que ele é mau, que ele é destruidor, né? Quando eu tenho a mania de pegar as coisas dos meus colegas, quando para mim é prazeroso destruir as coisas, para mim é prazeroso maltratar os animais, tá? Ele sente prazer, né, nessa delinquência, tá? Ele não faz só por birra, ele não comete ações delinquentes, não é só por birra, não é só para chamar atenção, ele sente prazer nisso, tá? Então ele já mostrava traços, era isso que eu queria falar, tá? Ele já mostrava traços antes dos 15 anos, tá? Que sentia prazer em cometer esses atos, e a partir dos 15 anos ele começa realmente a mostrar, tá? Que essas ações fazem parte dele. Então, ele começa a agredir as pessoas, esses traços, eles são mais característicos, tá? E isso deve ser trabalhado, tá? Isso deve ser visto. E entra também, dentro do transtorno de conduta, a questão da falta de limite dos pais, tá? Os pais vão temer, né, esse adolescente por ações delinquentes que ele está fazendo, tá? E daí não vão conseguir mais controlar esses adolescentes, tá? Muitas vezes é pelo medo mesmo desse adolescente se voltar para com eles, tá? Eu acho que eu já até falei para vocês, né? Nós tivemos uma jovem adolescente, né? Que até acho que foi quando eu estava trabalhando políticas com vocês, que eu falei que a gente até arranjou uma consulta para ela no Iguatu, né? Terceirizado, né? A prefeitura que pagou, porque nós, o psiquiatra de nossa referência, né? Em qual estava de férias. Foi algo mais ou menos assim. E daí ela foi diagnosticada como transtorno de conduta, tá? A mãe já era nossa paciente com depressão, já devido, né, como consequência a determinadas ações da filha, né? Então, a filha, quando menor, ela já apresentava alguns traços de furto, tá? Alguns traços de maltratar os animais e alguns traços sexuais, tá? De delinquência sexual mesmo. E daí, quando a adolescente, né, ela começa a agredir os pais, ela começa a destruir as coisas dentro de casa, ela começa a querer determinados objetos, né, que os pais não tinham condições de dar, e daí ela se revoltava, né, nessa vez que nós encaminhamos ela para o Iguatu, para o psiquiatra, né, nós fomos chamados porque ela tinha destruído um quarto. Pessoal, ela destruiu um guarda-roupa inteiro, tá? Ela quebrou realmente todo o guarda-roupa, certo? E daí, quando a gente chegou, realmente ela estava lá quebrando tudo. De repente, ela ficou calma, tá? Quando nos viu, ela se acalmou, tá? Infelizmente, né, ela não conseguiu fazer o tratamento, né, porque realmente os pais não tinham limites com relação, realmente temiam a filha, né, e infelizmente ela tomou outros caminhos aí, se prostituiu, né, e abandonou o tratamento, tá? Mas tem a questão aí do transtorno de conduta, por isso que nós temos que orientar os pais para realmente vigiar as ações dos seus filhos, tá? Vigiar a maneira, né, como eles se comportam diante de determinadas situações,
tá? Se esses comportamentos, eles se repetem, se esses comportamentos, eles são persistentes, se, né, meu filho chega com um objeto da escola, né, do coleguinha, e ele é informar, e ele, né, eu digo para ele que ele não deve, né, pegar o objeto do colega e ele devolve, mas ele persiste em estar sempre pegando, tá? Então, isso deve já ser trabalhado, tá? Isso já são traços aí de transtorno de conduta. E o psicopata, tá? Ele traz esses traços, tá? Ele apresenta também o transtorno de conduta. E a personalidade histriônica, que são pessoas que gostam de se exibir e manipular os outros, tá? O psicopata, ele faz isso a vida toda. Ele sempre está manipulando outras pessoas, tá? Ele sempre exibe a sua imagem. Por isso que eles são sempre pessoas bonitas, bem arrumadas, perfumadas, tá? Que buscam um nível social bem mais elevado, cargos mais elevados, tá? Até que, infelizmente, eles, né, se mostram e cometem alguma agressão ou faltou, né, o nome, ou matam, né, alguém, ou, né, cometem alguma ação. Exatamente, Eduardo. Eles sempre acham, por que eles acham que estão acima de todos? Porque para eles, eles são os corretos, né? A sociedade em si que está errada, tá? Eles cometem delitos, lembrei a palavra. Então, vocês vejam, né, que o psicopata, por isso ele é considerado uma síndrome, tá? Porque ele vai apresentar traços do transtorno antissocial, ele vai apresentar traços de transtorno de conduta e ele vai apresentar traços histriônicos, tá? O psicopata é caracterizado por conduta antissocial crônica que começa... que eles estão... Exatamente, Eduardo, tá? Por quê? Porque o fato, né, deles ocuparem cargos mais altos, né, fazem com que ele seja visto, né, como o bom, o bonito, o prestativo, aquela pessoa, o inteligente, tá? Todas aquelas, né, aqueles perfis que uma pessoa que se destaca, tá? Apresenta, certo? Então, embora quase todos os psicopatas tenham transtornos de personalidade antissocial, apenas alguns indivíduos com transtorno de personalidade antissocial são psicopatas, tá? Então, você veja que são transtornos diferentes, tá? O transtorno de personalidade antissocial pode entrar aquela pessoa, né, que se isola, que ela não quer o convívio com outras pessoas. Uma pessoa com fobia social, ela pode apresentar transtorno de personalidade antissocial, tá? E isso, ela não vai ser uma psicopata, tá? Ela tem transtorno, fobia antissocial, e por isso ela apresenta personalidade antissocial, tá? Agora, o psicopata, ele vai apresentar traços de transtorno de personalidade antissocial, certo? Ok? O psicopata apresenta o transtorno de personalidade antissocial. Porém, a pessoa que apresenta transtorno de personalidade antissocial não quer dizer que ela seja psicopata, tá? Pode-se observar que o psicopata se forma pela falta de confiança básica familiar, associada à ausência de experiências amorosas com a figura materna e de segurança com a paterna. Entra aí, né, como a gente já falou, os determinantes. Então, a psicopatia, entra aí a questão dos determinantes físicos e biológicos, e entra a questão ambiental, e entra a questão psicológica,
tá? Então, há relatos, né, de que pessoas que desenvolvem a psicopatia é porque elas não têm uma estrutura familiar, tá? Elas não têm a atenção dos pais, né, o convívio com os pais. Então, são muitas vezes aquelas pessoas que têm pais muito ocupados, né, que se voltam para o trabalho e não cuidam dos filhos. Então, esses filhos são criados por outras pessoas, né? Onde muitas vezes essas pessoas, né, as babás, os cuidadores, orientam para que eles tenham determinados comportamentos. A família, que volta e meia está em casa, orienta de maneira diferente, tá? E daí eles vão criando essa confusão: quem é que eu vou respeitar, qual padrão eu vou seguir, tá? Então vem essa estrutura, essa confusão mental, tá? Essa confusão psicológica, e veja que é nesse período que eles estão formando a sua personalidade, tá? Eles começam a fazer determinadas ações que outras pessoas não estão vendo, porque ninguém está cuidando dele, porque ninguém o ama. Então ele começa a criar desejos que alguém o amasse, né, e os pais não têm atenção, tá? Entra também a questão, né, da desestrutura, os pais separados, tá? Então, veja, é aquilo né, que a gente sempre pontua, a questão da predisposição devido a esses determinantes, tá? Seja os biológicos, seja os ambientais, seja os psicológicos. Assim, o processo de amadurecimento do psicopata é interrompido de maneira abrupta antes que se complete o processo de separação e individualização social, tá? Então, ele já começa a apresentar os perfis, né? Aí a questão dos transtornos de conduta. Ele já apresenta os perfis, e esses perfis, por muitas vezes, eles não são trabalhados, né? Eu oriento, mas ele vem com o brinquedo do colega, né? Talvez eu nem oriente, porque eu não cuidei do meu filho, tá? Talvez ele nunca tenha sido orientado que ele tem que devolver o brinquedo porque é do colega, certo? Então, tem essa questão também ambiental, da estrutura, tá? Da estrutura da formação e da personalidade, que pode o ajudá-lo a desenvolver realmente a psicopatia, quando ele não tem aqueles cuidados. Os psicopatas têm um ego grandioso e psicológico, e seu superego, que é a instância moral, parece completamente ausente ou então até frouxa, né? O ego, como nós vimos, é a nossa consciência, tá? Então, que é a nossa consciência moral, né? Então, muitas vezes a moralidade, né, não é um padrão tão apreciado por essa pessoa, tá? E daí ele vai desenvolver realmente a psicopatia. São destituídos de qualquer humanidade, seu único sistema de valores é o exercício do poder e da agressão, condições que caracterizam o narcisismo patológico, tá? Então, é como o Eduardo fala aí, certo? Ele passa por cima de tudo e de todos para obter os seus desejos, para obter os seus objetivos, tá? Então, por muitas vezes, né, ele pode simular amor por esta pessoa, mas na realidade essa pessoa não está sendo amada, ela está sendo usada, tá? É por isso que fica difícil, né, diagnosticar o psicopata até que ele venha realmente a mostrar esses traços de psicopatia, a que ele venha mostrar essas ações de agressão, tá? A que ele venha mostrar o inverso do que ele sempre foi, né, para com aquela pessoa. Mas que esse inverso é ele, né? É a personalidade dele, é o psicológico dele, tá? Até que ele venha a cometer determinados crimes, tá? Então, nós temos aí, de acordo com o Dalgal Rondo, níveis de psicopatia, tá? O leve, ele aplica os famosos golpes, né? O 171, e atinge uma ou outra pessoa, né? Então, é aquela pessoa que faz pequenos furtos, né? Que
consegue obter determinados objetos, determinada quantia em dinheiro, tá? E ele não pensa tão grande, certo? Ele não, como é que eu posso falar? Ele não tem um desejo de ir tão alto, de crescer como pessoa, tá? Na realidade, são pequenos golpes e ele vai se satisfazendo com esses pequenos golpes. Nós temos o moderado, que aplica o mesmo golpe, porém em uma esfera social mais alta e acaba lesando milhares de pessoas, tá? Então, aqui, ele já se adentra num grupo, tá? E daí ele começa a tecer os seus objetivos para com essas pessoas. E o grave, nós temos aí o serial killer, né, que é aquele que vem a realmente cometer os crimes, tá? E como eles realmente relatam, eles não têm nenhuma culpa por isso, eles não se sentem culpados por isso, porque na realidade, quem está errado é a sociedade, tá? Eles não estão errados. Tá? Então, essa ausência de culpa, ela é característica do psicopata, por isso que a questão do ego, né, vai ser ausente. Por quê? Porque não existe essa moralidade, tá? Se eu não acredito na sociedade, eu vou seguir as regras da sociedade? Não. Então, por isso que os psicopatas, eles são amorais, porque eles não vivem para a sociedade, tá? Eles vivem para eles mesmos, para os objetivos deles. E daí, algumas características, né, do psicopata. A questão da ausência de culpa, né? Como eu falei, eles não vão sentir culpa, porque na realidade eles são certos. Nós, enquanto sociedade, que estamos errados. Então, nunca sentem arrependimento nem remorso. Os outros é que são culpados de tudo que acontece de mal e vivem com a certeza absoluta de que nunca errou. Não teme a punição por ter a certeza de que tudo que faz tem um propósito benéfico, né? Mesmo que esse benefício seja para ele mesmo, tá? Não seja um benefício para o outro, mas que ele vai sempre estar certo, tá? E os demais sempre estarem errados, por isso que não há culpa. Mestres da mentira, outra característica do psicopata. Para eles, a realidade e a ilusão fundem-se num só conceito pelo qual regem seu mundo. São capazes de contar uma mentira como se estivessem a descrever detalhadamente uma situação real. E não sabem viver sem mentiras. Tá? Então, pessoal, eles contam tantas mentiras, né? Aquele ditado, né? Aquela frase que a gente sempre escuta, que a pessoa mente tanto que a mentira ela vira verdade, né? Para os psicopatas são dessa maneira, certo? Eles mentem tanto sobre ele mesmo, sobre determinada situação, que eles mesmos acabam acreditando, né? E vendo que isso é uma verdade, tá? Justamente é a maneira que eles pensam, né? Eles veem tanto, para eles enxergam tanto que a sociedade é uma mentira, né? Que a sociedade está errada, que eles acreditam que eles, com os pensamentos dele, né, está certo. E por isso que ele, como é que eu posso falar? Ele seduz determinadas pessoas, ele cria determinadas situações, porque essas situações são as corretas, as pessoas precisam passar por isso, né? Eles acreditam que as pessoas precisam passar por determinadas situações. Manipulação e egoísmo. Não tem a noção de bem comum, lógico, porque eles são pessoas amorais. Desde que ele esteja bem, o resto do mundo não lhe interessa. Extremamente manipulador, que usa o seu encanto para atingir os seus objetivos, nunca pensando nas emoções alheias. Não reconhece a dor que provoca nos outros, manifesta facilidade em lidar com as palavras e convencer as pessoas mais vulneráveis a entrarem no jogo dele. Querem controlar todos os relacionamentos, para isso recorre a esquemas
intrigas e seu charme para fingir de amigo, tá? Então, pessoal, é aquela sedução, certo? Eles chegam para a pessoa que é o objetivo, né, que é o objeto do seu plano, tá? Seduz, né, encanta, tá? Aquela pessoa se volta para ele, né, e acaba fazendo tudo, todo o jogo, né, sem a pessoa, né, a inocente lá, sentir que está no meio, né, de um jogo. A inteligência são super inteligentes, tá? Por isso que eles simulam planos, né, demais, né, situações, né, jogo entre pessoas, tá? Muitas vezes o objetivo é jogar uma pessoa contra outra, então eles são inteligentes de maneira a arquitetar, né, que um, né, goste dele, o outro goste dele, daí ele manipula para que os dois, né, criem um atrito, tá, e realmente, né, se intriguem, briguem, tá, o QI costuma ser acima da média, porque eles realmente planejam detalhes, tanto que aqueles, né, aqueles filmes que a gente vê, né, não sei se é Hamlet, né, acho que é mais ou menos isso, é mais ou menos esse o nome, que ele, né, ele é um psicopata, onde ele mata as pessoas, né? Não sei se é bem esse, não. Mas eu já assisti todos os filmes dele, tá? Ausência de afeto, não são pessoas afetuosas com o próximo. Usam os filhos como marionetes em função de seus interesses, e as medidas educativas usadas é de humilhação, tá? Então, estão sempre humilhando as pessoas que convivem com ele. Tá? Talvez até essas pessoas saibam, enxerguem nele esse perfil psicopata, ou saibam, né, que ele é psicopata. E daí eles realmente humilham, tá? E, pessoal, essa ausência de afeto, tá? Raramente eles costumam gostar de uma pessoa ou outra, tá? Uma no máximo, duas no máximo, tá? Isso são raros, certo? E daí eles também, né, fazem tudo para proteger essa pessoa. Então eles matam, eles roubam, tá? Mas não demonstram a essa pessoa que ele está fazendo isso por ela, tá? Raramente pode se encontrar, né, que ele goste de uma pessoa. Impulsividade, devido ao seu superego, não consegue conter os seus impulsos, podendo cometer toda a espécie de crimes friamente e sem noção de culpa, tá? Também nesse sentido, nessa característica da impulsividade, que muitas vezes ele se mostra como psicopata. Então, ele está lá num grupo onde ele é o inteligente, onde ele é o sedutor, onde ele é o mais bonito, onde ele é o amigo de todos, né? E dentre esse grupo ele está manipulando todos, né? E daí ele quer causar um conflito entre esse grupo e de repente quando ele não consegue os seus objetivos, tá? Ele pode se mostrar quem ele verdadeiramente é. Então, ele começa a apresentar agressividade, irritabilidade, ele começa a ameaçar as pessoas, tá? E daí as pessoas vão enxergar que ele realmente é diferente, que ele é um manipulador, que ele é um psicopata, tá? Através dessa característica de impulsividade é quando realmente eles podem se mostrar psicopatas, né? Dar sinais de que são psicopatas, de que não são essas pessoas, né, amigas, sedutoras, incríveis, tá? O isolamento, gostam de viver sós, quando convivem com outras pessoas, querem liderar o grupo, mesmo que para isso destrua uma família inteira, tá? Essa questão, né, de quando raramente eles gostam de uma pessoa, muitas vezes eles querem essa pessoa só para ela, né? E daí ele vai, né, arquitetar tudo para que essa pessoa seja super protegida por ele, mas ela não tenha noção de quem realmente ele é.
Aí nós temos aí, né, uma diferença entre psicopatia e transtorno de personalidade antissocial, onde no psicopata há um predomínio de relações, de perturbações relacionais e emocionais, tá? Ele não vai apresentar relações com outras pessoas, a não ser que seja para realizar determinadas, né, situações por proveito próprio, tá? E emocionalmente ele não apresenta nenhum tipo de emoção, né? Porque, na verdade, o seu ego não existe, tá? E os transtornos de personalidade antissocial há um predomínio de perturbações comportamentais. Veja, eles podem se relacionar com outras pessoas, né? E apresentam o seu emocional, tá? Só que o comportamento é estranho, o comportamento é diferente. Eles se isolam, eles não gostam de conversar, tá? Eles preferem, algumas vezes, morarem sozinhas, certo? E é aquilo, né? Todo psicopata tem traços de personalidade antissocial. Só que nem todas as pessoas com transtorno de personalidade social são psicopatas. A causa aí da psicopatia, nós temos os determinantes, né? Expressão aí genética. Fatores ambientais podem modificar o cérebro, alternando os traços psicopáticos e aumentando o risco para a patologia, ou, ao contrário, protegendo o indivíduo, tá? Então, quem tem esses traços aí, né, de psicopatia, parentes, principalmente de primeiro grau, eles já vão nascer com uma predisposição maior. Tá? Temos as influências ambientais, que vem a questão realmente da desestrutura familiar, né? E também a questão deles não terem pai e mãe, né? Mas não conviver com eles, devido a outros afazeres que eles têm. Então, ele não vai receber amor, ele não vai receber carinho pelos pais, né? Vem a questão de traumas infantis, que entra aí nas influências, né, nos determinantes ambientais, que pode ter um impacto dramático na saúde da criança, estando também relacionada à psicopatia, que é essa questão de não ter, né, o convívio dos pais, seja de ambos os pais, seja de um dos pais, e possa conviver com os pais, mas não tenha atenção, não tenha o amor, não tenha o carinho. O diagnóstico do psicopata, né, vem um estudo de neuroimagem cerebral, onde indicam amígdalas e córtex pré-frontais menores e com menos atividade, desregulação da homeostase de neurotransmissores, que é a dopamina, a serotonina, me lembrei, aquela outra, né, era a noradrenalina. Respostas endócrina alterada, testosterona e cortisol, e resposta autoimune modificada aos estímulos emocionais e estressores. Então, pessoal, aqui nessa gravura, né, por isso que eu falei para vocês, né, que no psicopata, eles atingem várias regiões aqui da região frontal, né, do nosso cérebro, onde vai haver várias alterações, né? Eles vão atingir a questão hormonal, né, que vai estar diminuída, a questão das amígdalas, né, a questão dos neurotransmissores. Então, veja aqui, ó, aqui ele vai apresentar todas essas características, né? Uma percepção social, que é, para ele, a percepção social é que a sociedade está errada, né? Aqui, pesos e valores na questão de não ter desenvolvido o seu ego, né, a sua consciência, né? Eles vão sentir muita raiva e dor, né? Essa dor não é uma física, não é dor física, é dor de sofrimento psíquico, tá? Quando muitas vezes eles não conseguem os seus objetivos, então daí a agressividade, a irritabilidade. Conceitos abstratos, que seriam esses conceitos abstratos? É a questão de que ele não é uma pessoa que segue regras, tá? Ele segue
o que ele acredita. Tá? A questão do reconhecimento, eu não reconheço o outro, na realidade eu uso o outro. A recompensa e a punição entra aí na questão de se essa pessoa está me ajudando, né, se eu estou conseguindo manipular essa pessoa, então eu posso protegê-la, né, até que ela venha me causar um mal, até que ela venha atrapalhar os meus planos e daí ela tenha que morrer, tá? Ela tenha que ser punida também. A questão da decisão e empatia não existe, né? E o julgamento de valores que também não existe, certo? Os valores são os que ele impõe, são os que ele acredita, porque toda a sociedade para ele está errada, todo aquele grupo para ele está errado, então eu vou me vingar, tá? Então eu vou arquitetar, então eu vou planejar, e todos irão ser manipulados por mim. Então, é isso que sempre o psicopata imagina, tá? É sempre o que ele tem na mente. Como tratamento, trabalhar o manejo da raiva. No próximo slide, nós vamos ver essa questão do manejo da raiva. Desonestidade e problemas de relacionamento. Mostrar que seu tratamento, que seu transtorno é crônico. Por que ele é crônico? Porque ele abrange outros transtornos, como de personalidade antissocial, como transtorno de conduta e o histriônico, né? O a questão de expor as pessoas, né? Perdas de longo prazo, não há motivação para o tratamento, participação ativa do paciente na sessão e ensinar que pensamentos negativos são passageiros e que podem enfrentá-los em vez de agredir ou manipular. Pessoal, na realidade, né, o psicopata, ele não vai apresentar cura, assim como todos os transtornos mentais, né? Que também não apresentam cura. Porém, os demais transtornos mentais, o paciente ele pode apresentar estados de manutenção e estabilidade, onde eles passam anos sem os sintomas. O psicopata, eles não têm esse estado, esse período de manutenção e estabilidade, tá? Por quê? Porque isso já faz parte da sua personalidade. Eles já são assim, porque a sua personalidade é assim. A sua falta de valores, a sua falta de caráter já fazem parte da personalidade, tá? Então não tem como mais isso ser mudado, tá? Tem como isso ser trabalhado psicologicamente no sentido de que ele não vai estar fazendo determinadas situações, né? Então, por que é que quando ele comete, né, esses delitos, eles são logo aprisionados e, infelizmente, não tem como fazer mais nada? Porque isso já faz parte da personalidade deles. Onde eles estiverem, eles vão se comportar com essa mesma maneira, tá? As medicações podem fazer com que alguma característica ou outra, ela venha a ser amenizada, tá? Mas a questão da personalidade, né, a questão dos valores, a questão de saber que eu estou certa e a sociedade inteira está errada, a questão da empatia, né, a questão de eu não amar o próximo, isso não vou mudar com medicamentos, tá? Então, realmente, o isolamento, né, por isso que lá na história, né, nós já vimos o isolamento dos psicopatas, né, quando a gente começou a estudar aí a reforma psiquiátrica, porque realmente eles necessitam ser isolados, eles não podem conviver na sociedade, tá? E nisso, né, vai se trabalhar aí o manejo, vai se trabalhar aí a raiva, né, através do manejo, que é identificar os pensamentos e emoções, avaliar a percepção, decidir se vale a pena responder, gerar possíveis respostas, escolher a mesma resposta e responder, tá? Esse manejo da raiva, né, é quando nós já sabemos que ele é um psicopata,
E daí nós vamos trabalhar as reações desse psicopata, tá? No sentido de que o que é que a gente pode estar fazendo que ele vai sentir raiva, que ele vai se tornar agressivo, tá? Ele apresenta algum emocional para com alguma pessoa, certo? Então, assim, são questionamentos que a gente vai fazendo, né? Vai trabalhando com o psicopata, quando a gente já sabe que ele é psicopata, né? E que ele está lá isolado e a gente vai trabalhando a melhor maneira de controlar essa raiva, né? Porque agora ele é aprisionado, ele não vai conseguir, né, manipular todas as pessoas, manipular uma sociedade, né, desenvolver os seus objetivos. Ok? Tranquilo?